Hoje eu estou aqui com o Dr. Carlos mais uma vez. O vídeo de hoje vai tratar sobre patologias e variações anatômicas no útero, né? Tudo que pode acontecer dentro do útero que pode causar infertilidade ou de repente aborto, ou de repente não, seja alguma coisa que tenha lá e não tem problema. Então isso a gente vai descobrir agora conversando com o Dr. Carlos. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Obrigada mais uma vez por participar aqui do canal. Bom, então vamos começar com as perguntas conforme o pessoal comentou lá no Facebook. Eu queria começar com você falando sobre as variações anatômicas que tem no útero, né? Tem diversas variações que podem acontecer. As mais perguntadas para mim foi o útero bicorno, o de Delfo, o septado e o útero que é retrovertido. Aí eu queria que você me explicasse mais ou menos o que é cada um. Perfeito. Na verdade, assim, quando você fala útero de Delfo, é o útero mais característico, é onde eu tenho uma formação que ele não terminou. Eu tenho um lado da mulher, ele é formado, e o outro ele vai se aproximar até dar a formação completa do útero. Se na hora que eu comecei a formar, eu parei a divisão ali, então fica um lado do útero aqui, um lado do útero aqui, e os dois colos embaixo. Essa é a classificação do de Delfo, que é aquele mais clássico. De repente isso começou a se fundir, começou a se unir para virar um útero onde o colo é único. Aí eu vou ter as outras variações. Se for um útero de Delfo, ele na verdade tem um lado todo para cá e um lado todo para cá. São duas cavidades totalmente independentes, só que lógico, proporcionalmente de tamanho menor. E aí eu tenho dois colos na hora que eu faço o exame de preventivo. Tá, então nesse caso já daria para diagnosticar o útero de Delfo através do preventivo? O de Delfo sim, porque na hora que você colocar o espéculo para poder colher o preventivo, você vai ter que ter a visão de dois lados. Agora, existe também um útero que não é tão incomum assim, que como é uma má formação milleriana que a gente chama, dentro do canal vaginal, que o canal vaginal é único, eu posso ter um septo que divide essa cavidade. Até quase o final, até quase o final. E aí essa paciente, ela acaba tendo dois lados, e isso, se de repente for uma cavidade muito menor, durante a relação pode gerar dor, desconforto, essas coisas. E se o profissional não conseguir visualizar na hora que afastar os lábios para poder colocar o aparelho, ele vai ocluir a outra cavidade. E aí na hora que ele colocar o espéculo, ele vai ver um colo único, mas na verdade teria um outro lado onde teria tudo igual. Não está aparente, né? Então, esse útero de Delfo, a gente poderia dizer que é o que as pessoas, assim, vulgarmente falam que é a pessoa que tem dois úteros? Isso. Que tem casos assim, isso, né? O pessoal, claro. Tal pessoa tinha dois úteros e tal, e não conseguia engravidar, ou tinha problemas de... Então, assim, quando a gente pega um útero com a anatomia normal, esse útero, você pode perceber que eu tenho uma cavidade e eu tenho um colo único. Eu tenho uma tuba para cá, eu tenho uma trompa para cá, que é a mesma coisa, e aqui é um ovário de cada lado. Na hora que aconteceu a fusão completa, ele fica desse jeito. Se eventualmente a fusão foi mais tardia, aí vai ser aquele útero que pode ser um corno muito rudimentar, o outro corno maior, ou eventualmente aquele útero que tem um septo, uma divisão aqui no meio, como se fosse uma parede, um biombo ao meio. E aí você pode, se for um útero septado, fazer a destruição dessa parede e conseguir uma cavidade normal. Quando você fala corno, seria o, digamos assim, vou falar, como se fosse um buraquinho, né? A região cornual é essa região, de cada lado. Então é a região onde eu vou pegar a proximidade maior, ou seja, a espessura menor do útero. É onde a gente tem mais cuidado quando está fazendo qualquer procedimento interno. E as outras características, como seriam? Que pode ser aquele útero septado, aquele útero unicorno, bicorno, e aí eu vou ter cada variação que é mais fácil até você demonstrar nos vídeos. Na verdade, assim, aí quanto mais tardio, as características são um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, deu mais tempo de crescer esse lado e esse lado menos. Então, eu fico com o útero um pouquinho irregular. Ele é um pouquinho menor e a cavidade também é um pouquinho menor. Lembrar que nessas alterações que a gente chama de Delfo, que é o útero bicorno e tudo mais, a única forma da gente deixar a cavidade normal, que a gente usa muito pouco, seria você cortando todo o útero e fazendo reanastomose com pontos. Hoje a gente não usa isso. A gente deixa aquela paciente com alguma progesterona para que essa região fique mais, vamos dizer assim, sensível à gestação e que não fique contraindo. E aí a gente leva a gestação até o final. Mesmo no útero bicorno e tudo. Agora, quando eu tenho a variação que é um septo, que é uma divisão aqui no meio,
a cavidade do útero, a parte externa, ela é normal. Então, quando eu faço uma laparoscopia e eu vejo aqui tudo normal, eu sei que aqui no meio só tem um septo. Aí eu vou lá e vou destruir esse septo. E aí eu vou voltar a ter uma cavidade normal. Tá, então nós temos o útero septário e também temos o útero arqueado. O útero arqueado, a parte do fundo do útero, ele faz um arco. Então é como se fosse nessa situação e não assim. Esse ele teria que ser mais côncavo, ele é um pouquinho mais convexo, perfeito. digamos. Esse daqui, eu posso simplesmente destruir essa parte e aí, por estereoscopia, a cavidade acaba ficando com esse formato. Ou, se for um arqueamento pequeno, você não mexe. Você deixa a gestação evoluir. A única coisa que em todas essas patologias, a gente dá sempre preferência para usar um pouquinho de progesterona para trazer uma qualidade melhor para essa paciente. Sim, digamos que seria uma garantia maior, né? Isso. Então, digamos que com todas essas variações, é possível engravidar, mas diminui a possibilidade? Na verdade, assim, se você souber da patologia, é muito mais fácil de você acompanhar essa paciente durante o pré-natal e é possível engravidar com toda certeza, tá? Na situação do útero bicorno, só se eu tiver um útero muito rudimentar, que a cavidade não permita, aí sim, mas na maioria das vezes você consegue engravidar e ter filhos. Então, tudo isso precisaria realmente do exame para ter certeza, assim, ver como está a situação do útero para ver como proceder, né? E qual o melhor exame, assim, para fazer o diagnóstico? Sempre que a gente vai dar o diagnóstico, a gente tem que começar pelos exames de base. Eu não posso pedir para uma paciente dessa uma ressonância direta. Então, a gente vai estar fazendo acompanhamento ginecológico. De repente pede um ultrassom e esse ultrassom tem alguma alteração, aí eu vou avançar nos exames. Esterossalpingo é um exame muito interessante, porque ele desenha bastante a cavidade. A própria esteroscopia é um exame primordial para você poder avaliar essa cavidade. E também tem outros exames, como ressonância, tomografia, todos eles podem nos dar uma imagem produtiva. Sim. E no caso de ter que fazer realmente a cirurgia seria a esteroscopia? Na maioria das vezes, é uma esteroscopia que vai resolver o problema das pacientes que têm a história do útero septado. Então você entra aqui por baixo e destrói o septo. No útero bicorno e no útero de Delphi, como nós falamos, a maioria das vezes você não opera. São raros os casos que você vai ampliar essa cavidade. Naqueles casos das pacientes que já tiveram 1, 2, 3, 4 abortos, você vai lá insistir, ampliar um pouquinho a cavidade, mas a maioria das vezes só progesterona. Uma outra alteração que nós temos no útero são pacientes que sofreram curetagens. E aí, principalmente pelos métodos antigos, que são aqueles de cureta mesmo, que é uma colher que a gente usa para raspar. Os métodos mais novos de curetagem, que assim a gente chama, tem um aspirador. A gente coloca um caninho aqui dentro que aspira. Então eu não machuco o útero dessa paciente. A chance de formar essas aderências, que são sinéquias, que é grudar toda essa região, são bem menores. Naquelas pacientes que formaram ashma, que é quando eu tenho uma aderência muito grande, e sinéquia, que é quando é menor, você usa a esteroscopia para destruir essas aderências. E assim você pode liberar os buraquinhos das trompas que eventualmente estavam fechados ou colapados. Sim, eu vou colocar uma imagem para vocês verem, no caso, como que seria esse útero após passar por essas curetagens e causando esse problema. Uma outra pergunta que me fizeram são sobre os miomas, né? Se tem mais de um tipo de mioma, se o tamanho do mioma ele muda alguma coisa assim, no caso de fertilidade, de aborto, como que seria o diagnóstico e o tratamento? Tá. Aí é o ponto principal. Na hora que você fala em mioma, a localização e o tamanho dele é muito importante. Por quê? Se eu tenho uma cavidade uterina, que aqui é o endométrio, e esse endométrio ele está totalmente uniforme, não tem nenhum abaulamento, eu não estou tendo problema desse mioma. Então, o mioma que está nessa parede, que tem 1 centímetro, certo? Ele não vai empurrar o teu endométrio. Agora, essa espessura tem 2,5 centímetros. Por isso que os médicos falam que a maioria dos miomas com mais de 3,5 centímetros, eles obrigatoriamente devem ser retirados. Porque se aqui eu tenho 2,5, 3,5 com certeza vai estar sofrendo algum abaulamento. Porém, se eu tiver um mioma aqui dentro da cavidade, já lá localizado dentro do endométrio, que nós chamamos de submucoso, e esse mioma tiver 0,2 milímetros, já está atrapalhando. Então, aqui dentro, os menores miomas impedem uma gestação ou dificultam. Agora, na parte externa, eu posso ter um mioma, por exemplo, de 5 centímetros e essa paciente evoluir muito bem uma gestação. Porque está do lado de fora, está longe do endométrio, e aí não há problema.
Você perguntou o tipo de mioma para mim. Todos os miomas são miomas. São alterações do mesmo jeito. A única diferença é a localização. Se está mais externo, nós damos o nome de subseroso. Se tiver mais interno, submucoso. Ah, sim. Então o nome é de acordo com a localização com a localização dele. Se ele estiver no meio da musculatura, intramural. E aí a gente vai fazer o tratamento de acordo com a queixa. Por exemplo, está aqui dentro do útero. A gente vai retirar esse mioma por histeroscopia. A gente entra por baixo, não precisa cortar a barriga, não precisa fazer nada disso. E corta esse mioma várias vezes e retira por baixo mesmo. Se ele estiver na parte intramural ou na parte externa, você só consegue tirar por laparoscopia. E aí você vai lá, retira, dá alguns pontos, se for necessário ou não, e trata a história do mioma. Ah, então seria isso. O mioma, então, ele tanto pode, dependendo do lugar, dificultar a gravidez, como causar aborto, então, porque, ele, por exemplo, nem você falou, o que é o submucoso. Sim. Né? Ele Esse vai mioma, estar ali disputando espaço, vamos dizer, isso. né? E ele não tem uma vascularização importante. Então, por exemplo, se ele ficar aqui dentro, o embrião, na hora que está caminhando para achar o melhor lugar para ele, vamos dizer assim, grudar, nidar, que a gente usa o termo, ele grudar no mioma, ele não vai conseguir se desenvolver. Então vai chegar uma fase ali que ele vai precisar de mais nutriente, não vai conseguir, infelizmente vai necrosar e vai morrer. Como se em vez dele implantar no endométrio ali, ele procurar uma outra coisa. Entendi. Tá. Uma outra pergunta que me fizeram é sobre, não é exatamente no útero, mas sobre muco cervical hostil. Achei que de repente caberia nesse vídeo. O que é um muco cervical hostil? Tá, na verdade sim, nós temos que lembrar pH da região vaginal. Então, na hora que você fala em engravidar, você está querendo falar que tem muitas coisas que tem que ser favorável. Se eu tenho um pH que está ruim, aquele muco cervical ele pode estar também num pH irregular, ele pode estar com uma consistência ruim, porque eu preciso que eu tenha aquele Billings, aquela situação do muco, vamos dizer assim, mais fluido. Se ele tiver como uma rolha, o espermatozoide entra aqui e para. É uma gelatina, está fechado. Esse espermatozoide não consegue, ele tem dificuldade para andar. Sim. Agora, se ele tiver fluido, ele consegue passar e andar com mais facilidade. Uma areia movediça, mais ou menos. Isso seria um muco cervical que não é hostil. E o pH da região vaginal influencia muito nisso também, porque ele também pode matar a nossa história do espermatozoide. Ah, sim. Então, assim, como que faria o diagnóstico para saber se a pessoa está com um muco normal, digamos, ou ruim? Na verdade, o que a gente acaba fazendo é o teste pós-coito. É uma das possibilidades. Isso depende muito do profissional que está acompanhando. Porque se eu tenho uma relação na noite anterior ou horas antes e eu vou lá e colho essa secreção, eu tenho como avaliar. Uma outra possibilidade é você fazer uma histeroscopia no momento que você está pensando que seria o período fértil. E você também tem condição de avaliar. Ou mesmo coletar o próprio material e fazer dosagem. Só que já são exames bem mais específicos. Aí você já está num estágio bem mais avançado e aonde você já teve outras alternativas para excluir um problema. Então, assim, basicamente o muco cervical hostil, ele não iria ajudar o espermatozoide, ele iria atrapalhar, porque a função dele seria ajudar na mobilidade do espermatozoide, né? Ele deveria nos ajudar. Você percebe que a gente fala que o período mais fértil é a hora que aquele muco você consegue perceber saindo na região vaginal. Porque ele traria um pH, ele daria uma qualidade ideal. E aí você imagina que o espermatozoide tendo dificuldade para passar ali, vai ser mais complexo. E pólipo endometrial, aonde fica, o que é, assim, qual que é a dificuldade? Nós falamos que o mioma, a origem é no miométrio, é na camada muscular. O pólipo, a origem é na camada endometrial. Então, é como se fosse uma linguinha que forma nesse endométrio e ele migra para dentro da cavidade. Agora veja, se o pólipo migra para dentro da cavidade, ele obrigatoriamente vai atrapalhar uma gestação. E se ele está aqui dentro, o pólipo geralmente tem meio, 1, 2, 3 centímetros. Se esse embrião está vindo aqui, ele encontra o pólipo e gruda no pólipo, da mesma forma que o mioma não consegue nutrir, o pólipo também não vai conseguir nutrir. E aí você acaba tendo aborto de repetição. Todo pólipo tem um problema a mais que o mioma, porque o pólipo tem um potencial de malignização de até 5%. Então a gente nunca acha interessante deixar esse pólipo. A gente sempre pede a retirada. Até foi perguntado, mesmo ele sendo benigno, ele atrapalha? Ele também atrapalha. Ele atrapalha a gestação e mesmo sendo benigno, ele tem potencial
potencial para virar doença ruim. Ah, sim. Então eu posso ter um pólipo benigno hoje, amanhã ele continuar benigno e depois da manhã ele começar a se malignizar. Entendi. Então por isso que a gente não orienta a permanência de nenhum pólipo. Seria melhor retirar então. Sempre para retirar. evitar, né, alguma coisa pior. E a IIC, insuficiência ou incompetência istmo-cervical, o que é? Perfeito. Incompetência istmo-cervical a gente percebe muito em pacientes que estão grávidas e aí ela vai começar a perder uma criança, por exemplo, entrou em trabalho de parto prematuro com 35 semanas. De repente o outro filho, que é o segundo filho, não foi com 35, foi lá com 28. E aí dilata todo o colo e acontece um trabalho de parto ou até mesmo chega a ganhar a criança. Essa incompetência istmo-cervical é um colo um pouco curto. Então você imagina que o colo tem que ter uma medida de pelo menos 3,5 centímetros esse caninho. Tem algumas pacientes que têm uma medida de 2,5. Então se ela tem uma medida de 2,5, uma criança está aqui dentro, está pressionando, a chance de abrir é mais fácil. Então nessas pacientes que a gente hoje já tem ultrassom que facilita muito a nossa vida e por volta de 15 até 18 semanas mede o canal, abaixo de 2,5 nós colocamos um pessário, nós amarramos o colo aqui por baixo. Esse seria, digamos, não é um tratamento, seria a solução para esse caso que... Eu não tenho como tratar isso. Sim. Então assim, ou eu faço uma cerclagem, que é o método mais antigo, onde a gente amarra, e quando você está amarrando, você corre o risco de perfurar a bolsa, ou a gente usa uma técnica mais nova, que é um silicone, que você coloca no colo do útero e ele comprime, ele aperta. Conforme o útero vai crescendo, cada vez mais o silicone vai empurrando e aumentando a amplitude do colo. Sim. E aí com isso vai ficando mais difícil dessa paciente entrar em trabalho de parto precoce, prematuro, e a gente consegue levar essa gestação a termo. Ah, sim. E, doutor, então é conforme você só conseguiria saber se a pessoa tem esse problema numa gravidez? Não, numa gestação, porque eu tenho que ter uma compressão externa. Lógico, aquela paciente que já tem o diagnóstico, numa futura gestação, obrigatoriamente se faz a cerclagem. Entendeu? Então... Mas, por exemplo, vamos supor que eu nunca engravidei. Eu teria como saber isso? Sim, na hora que você está grávida, hoje por volta de 13, 14 semanas, a gente faz a medida do colo. Só estando grávida, então? Isso, a medida do colo vai nos dar se você precisa ou não fazer alguma coisa. Eu já li alguma coisa a respeito e tem um período certo que tem que ser feito essa cerclagem ou outro método mais atualizado agora? Tá, na verdade, sim. No tempo que nós usávamos só a cerclagem, a gente pedia para esperar pelo menos até 21 a 22 semanas. Porque nós faríamos um exame que chama de morfológico. Sim. Esse morfológico me daria a tranquilidade de saber que a criança que está aqui dentro, ele está bem. Morfologicamente não tem nenhuma patologia genética, não tem absolutamente nada. Porque se essa paciente entrar em trabalho de parto, na hora que você tiver mais à frente, poderia ser um trabalho de parto de forma natural, porque detectou que tem alguma anomalia que seria incompatível com a vida. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente faria sempre por volta de 21 a 22 semanas. Hoje, com os exames que são mais, vamos dizer assim, eu consigo dar precoce esses diagnósticos, hoje a gente já pode colocar, já que é um pessário, que ele não tem risco para essa paciente, a gente já pode colocar mais cedo. A gente fez uma translucência, sabe que essa translucência está normal. Nós já fizemos a medida do colo, viu que está pequeno? Quanto mais cedo eu introduzir, melhor. Porque se amanhã ou depois eu detectar alguma anormalidade com 21, 22 semanas, a retirada desse pessário você pode fazer até dentro do consultório. Você não tem necessidade de levar essa paciente para um centro cirúrgico e assim por diante. E esse pessário, por exemplo, na intenção da mulher de ter um parto normal, né? Nas 40 semanas lá, né? No momento certo tem que ser, por exemplo, ela entra em trabalho de parto. Como que faria nesse caso? Você vai fazer a retirada dele. Tá? Em alguns casos você faz uma analgesia, que já é comum de você fazer durante o trabalho de parto, e você retira o pessário, porque com o tempo ele vai criando um edema em volta desse colo e vai tendo mais dificuldade. É como se o corpo achasse que fizesse parte do corpo. Perfeito, ali, né? Vai tentando englobar. Né? Aí você faz a analgesia, você tem mais campo para poder mobilizar, retira o pessário e depois essa paciente pode entrar de forma natural. Ela vai evoluindo normal. Pode. Ah, tá, legal. Então, assim, as perguntas eram essas, basicamente. Obrigada, doutor, mais uma vez pelo seu tempo. Gente, obrigada por assistir. As informações do doutor vão estar, como sempre, aqui na descrição do vídeo. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal ainda se você não é inscrito.